Você sabia que existem mais de 300 raças de cavalos espalhadas pelo mundo? Mas entre todas elas, algumas parecem verdadeiras obras de arte da natureza. Com pelagens deslumbrantes, elegância impressionante e histórias fascinantes, esses animais conquistam qualquer pessoa à primeira vista. Mas afinal, qual é o cavalo mais bonito do planeta? Neste vídeo, você vai conhecer as raças mais incríveis do mundo equino e descobrir curiosidades que tornam cada uma delas única. Prepare-se, porque as últimas posições podem mudar completamente a sua opinião. Cavalo Percheron. Quando o assunto é força e imponência, poucas raças conseguem competir com o Percheron. Originário da região de Perche, na França, esse gigante elegante ficou conhecido como um verdadeiro peso pesado do mundo equino. Durante séculos, o cavalo Percheron foi utilizado em batalhas, transportando cavaleiros fortemente armados sem perder a agilidade. Com o fim das guerras, essa incrível raça de cavalo passou a desempenhar funções na agricultura e no transporte de cargas, provando que sua resistência é simplesmente impressionante. Apesar do porte musculoso e da aparência intimidadora, o Percheron surpreende por seu temperamento extremamente calmo, gentil e obediente. Muitos iniciantes conseguem montar esse cavalo com facilidade graças à sua personalidade equilibrada. Especialistas também acreditam que ele possui influência do cavalo árabe em sua linhagem, fator que explica sua movimentação elegante e muito mais leve do que seu tamanho faz imaginar. Sua pelagem costuma aparecer em tons claros, cinza ou preto, destacando ainda mais sua presença majestosa. O cavalo Percheron reúne força, beleza e inteligência em um único animal, sendo considerado uma das raças de cavalo mais impressionantes do planeta. Cavalo Alflinger. O Alflinger é a prova de que beleza e versatilidade podem caminhar juntas. Essa raça de cavalo nasceu nas regiões montanhosas entre a Áustria e a Itália e rapidamente conquistou admiradores pelo mundo inteiro. Sua característica mais marcante é a belíssima pelagem castanho-dourada, combinada com uma crina longa e extremamente clara, formando um contraste que parece ter saído de um conto de fadas. Mas não é apenas a aparência que chama a atenção. O cavalo Alflinger é conhecido por sua enorme resistência física, excelente longevidade e capacidade de trabalhar em praticamente qualquer terreno. Sua origem resulta do cruzamento entre éguas tirolesas e garanhões meio-árabes, criando um animal multifuncional para agricultura, montaria e transporte. Durante a Segunda Guerra Mundial, sua robustez fez com que fosse bastante utilizado em áreas montanhosas e de difícil acesso. Atualmente, o Alflinger ganhou ainda mais destaque por seu comportamento dócil, paciente e extremamente sociável, tornando-se uma das principais escolhas para terapias assistidas por cavalos. Inteligente, equilibrado e fácil de conduzir, essa raça de cavalo conquista tanto crianças quanto adultos e continua sendo uma das mais admiradas do mundo. Falabella. Pequeno no tamanho, mas gigante no encanto. O Falabella é considerado um dos menores cavalos do mundo e frequentemente é confundido com um pônei, embora seja uma raça de cavalo completamente diferente. Desenvolvido na América do Sul durante o século XIX pelo criador Júlio Falabella, esse animal foi resultado de uma seleção genética cuidadosa que reduziu seu porte sem comprometer suas características físicas e comportamentais. O resultado foi um cavalo em miniatura extremamente proporcional, elegante e cheio de personalidade. Sua pelagem pode variar entre preto, castanho e animais malhados, tornando cada exemplar praticamente único. Além da aparência encantadora, o cavalo Falabella possui um temperamento extremamente dócil, curioso e amigável, sendo muito utilizado como animal de companhia. Justamente por seu comportamento tranquilo e seu tamanho reduzido, tornou-se uma excelente opção para crianças e projetos educativos. O Falabella prova que uma raça de cavalo não precisa ser gigante para chamar atenção. Seu charme, delicadeza e carisma fazem dele uma das raças mais adoradas do mundo equino. Cavalo Manga Larga Marchador. Entre todas as raças brasileiras, poucas despertam tanto orgulho quanto Manga Larga Marchador. Considerado um dos maiores símbolos da criação nacional, esse cavalo se destaca principalmente pela famosa marcha confortável, muito diferente do trote tradicional encontrado em outras raças. Durante a movimentação, sempre existe pelo menos um casco em contato com o solo, reduzindo impactos e proporcionando uma montaria extremamente suave, mesmo em longas distâncias. Originário de cavalos trazidos da Península Ibérica, o Manga Larga Marchador desenvolveu características únicas ao longo dos séculos. Sua pelagem apresenta mais de 50 variações diferentes,
sendo a cinza uma das mais conhecidas. Além da beleza, essa raça de cavalo impressiona pela inteligência, docilidade e enorme capacidade de adaptação, podendo atuar tanto em fazendas quanto em esportes e cavalgadas. Um dos momentos que consolidou sua fama aconteceu em 1994, quando representantes da raça venceram uma prova de resistência de quase 15 mil quilômetros, demonstrando uma combinação rara de força, equilíbrio e resistência. Elegante, resistente e extremamente confortável para montar, o manga-larga marchador é hoje uma das raças de cavalo mais admiradas dentro e fora do Brasil. Cavalo Paso Fino. Se existe uma raça de cavalo conhecida pelo conforto absoluto durante a montaria, esse cavalo é o Paso Fino. Originário da República Dominicana e desenvolvido a partir de cruzamentos entre cavalos espanhóis, andaluzes e barbe, ele herdou uma marcha natural de 4 tempos que praticamente elimina os impactos sentidos pelo cavaleiro. Essa característica faz com que seja possível cavalgar durante horas sem grande desgaste físico. Além do movimento extremamente suave, o Paso Fino chama a atenção por sua elegância. Suas pelagens podem variar entre branco, cinza, preto, baio e castanho, sempre acompanhadas por crinas e caudas volumosas que aumentam ainda mais sua beleza. Mas a raça não vive apenas da aparência. O cavalo Paso Fino também é reconhecido pela inteligência, facilidade de treinamento e comportamento tranquilo, tornando-se ideal tanto para iniciantes quanto para cavaleiros experientes. Atualmente, participa de competições, trilhas, apresentações equestres e diversas modalidades esportivas. A combinação entre conforto, beleza e desempenho faz do Paso Fino uma das raças de cavalo mais admiradas das Américas. Cavalo Gypsvaner. Com uma aparência que parece saída de um filme medieval, o Gypsvaner é uma das raças de cavalo mais fáceis de reconhecer no mundo. Desenvolvido pelas comunidades ciganas da Irlanda e do Reino Unido para puxar suas tradicionais carroças, esse cavalo combina força, beleza e um temperamento extremamente dócil. Sua principal característica são as longas franjas de pelos nas patas, conhecidas como penas, além da pelagem geralmente preta e branca, embora outras combinações também existam. Muitos exemplares apresentam uma crina longa, cauda volumosa e até pequenos bigodes, tornando sua aparência ainda mais marcante. Apesar de sua história ser muito antiga, a raça só recebeu reconhecimento oficial em 1996. Inteligente, paciente e muito sociável, o Gypsvaner é excelente para famílias, crianças e cavaleiros iniciantes. Além disso, continua sendo um importante símbolo da cultura cigana, representando tradição, liberdade e companheirismo. Sua beleza única faz dessa raça uma das mais fotografadas e admiradas do planeta. Cavalo Orlov Trotter. Elegância, velocidade e resistência definem perfeitamente o Orlov Trotter. Desenvolvido na Rússia pelo conde Alexei Orlov, esse cavalo foi criado para unir força física com uma impressionante capacidade de manter altas velocidades por longas distâncias. Ao longo da história, a raça quase desapareceu por causa das guerras e das mudanças sociais, mas programas de preservação conseguiram recuperar esse verdadeiro patrimônio equino. Quando adultos, muitos exemplares exibem uma belíssima pelagem branca ou cinza clara, que destaca ainda mais seu porte elegante e atlético. Além da beleza, o Orlov Trotter possui um temperamento equilibrado, sendo inteligente, obediente e fácil de treinar. Sua habilidade nas competições de trote o tornou famoso internacionalmente, mas também é muito apreciado como cavalo de lazer e montaria. A combinação entre velocidade, resistência e personalidade amigável faz dessa raça uma das maiores joias da criação russa. Nukra. O Nukra é uma das raças mais misteriosas e fascinantes do mundo equino. Encontrado principalmente na região de Punjab, entre a Índia e o Paquistão, ele chama atenção por sua impressionante pelagem totalmente branca, que transmite uma aparência quase majestosa. Muitos especialistas acreditam que o Nukra surgiu do cruzamento entre o famoso cavalo Marvari, conhecido por suas orelhas curvadas para dentro, e cavalos árabes, reunindo elegância e resistência em um único animal. Até hoje existe um debate sobre sua classificação, já que alguns o consideram uma raça independente, enquanto outros o tratam apenas como uma variação branca do Marvari. Independentemente dessa discussão, seu prestígio permanece enorme. Em diversas regiões, o Nukra é utilizado em cerimônias tradicionais, casamentos e celebrações importantes, sendo visto como símbolo de status, prosperidade e nobreza. Sua beleza rara faz dele um dos cavalos mais admirados da cultura indiana. Cavalo Boulonnais. Conhecido como gigante de mármore, o Boulonnais impressiona pela combinação de força e elegância. Originário da França,
Esse cavalo de tração possui uma história que remonta às cruzadas medievais, quando era utilizado para transportar cavaleiros e equipamentos pesados por longas distâncias. Sua pelagem clara, geralmente branca ou cinza prateada, lembra uma escultura de mármore em movimento. O corpo musculoso, o pescoço robusto, a cabeça proporcional e a juba abundante reforçam ainda mais sua aparência imponente. Apesar do tamanho impressionante, o bulonais é extremamente dócil, amigável e brincalhão, criando facilmente laços com as pessoas. Sua força continua sendo muito valorizada em atividades rurais, apresentações e eventos tradicionais. Ao mesmo tempo, seu comportamento tranquilo faz dele um excelente companheiro para quem busca um cavalo confiável e de fácil convivência. A Caltech. Poucas raças de cavalo despertam tanta admiração quanto a Caltech. Originário do Turcomenistão, ele é considerado uma das raças mais antigas do mundo, com uma história de mais de 3.000 anos. Sua principal característica é a impressionante pelagem metálica, que pode refletir tons dourados sob a luz do sol, criando um efeito visual quase inacreditável. Esse brilho natural tornou a Caltech conhecido como cavalo de ouro. Mas sua beleza vai muito além da aparência. Criado por povos nômades, ele desenvolveu enorme resistência ao calor, capacidade de percorrer grandes distâncias com pouca água e uma fidelidade extraordinária ao seu cavaleiro. Seu corpo é esguio, musculoso e extremamente atlético, características que o tornam um dos melhores cavalos para provas de resistência. Raro e altamente valorizado, o Caltech representa um verdadeiro tesouro da cultura turcomena e encerra qualquer lista dos cavalos mais bonitos do mundo com muito brilho e elegância. Cavalo frísio. Se um cavalo bonito pudesse ser descrito como nobreza e movimento, esse seria o cavalo frísio. Com uma pelagem preta tão brilhante que parece polida, uma crina longa e ondulada e um porte que impõe respeito, o cavalo frísio é uma verdadeira joia da Holanda. Essa raça de cavalo incrível carrega uma herança medieval, literalmente. Durante a Idade Média, eles puxavam carruagens de reis, rainhas e nobres. Eram símbolo de status, poder e elegância. E apesar de sua aparência majestosa, o cavalo frísio é muito mais que beleza. Ele é forte, resistente e extremamente dócil. O curioso é que essa raça de cavalo quase desapareceu no século XX, sobrando apenas 3 exemplares. Mas como um verdadeiro herói, o cavalo frísio deu a volta por cima. Após a Segunda Guerra Mundial, criadores apaixonados ajudaram a recuperar a população, e hoje ele é um dos cavalos mais bonitos e procurados do mundo. Quando um frísio galopa em câmera lenta, com a crina voando e o corpo reluzente, parece cena de filme. Sem dúvida, um cavalo bonito, impressionante e eterno. Cavalo Mauá. Imagine um cavalo com orelhas que se curvam para dentro como se estivessem tentando se escutar. Esse é o cavalo Mauari, uma das raças de cavalo mais antigas e impressionantes da Índia. Esse cavalo bonito chama atenção imediatamente por seu porte elegante e suas pernas longas e finas. Mas o que realmente o torna um cavalo incrível são suas orelhas únicas, que se curvam como um gancho. Essa característica não é só estética. Ela dá uma audição absurda, a ponto de muitos serem guiados apenas pelo som. No passado, esse cavalo bonito era o preferido da realeza indiana. Eles eram tratados como verdadeiros príncipes. Eram adornados com joias, tecidos coloridos e desfilavam com um ar de nobreza. A raça de cavalo Mauari representa mais que beleza. É uma herança viva, um símbolo de tradição e bravura. Quem vê um cavalo Mauari ao vivo, com sua pose altiva e orelhas em forma de meia-lua, entende na hora porque ele merece estar nesta lista dos cavalos mais bonitos do mundo. Cavalo Lipizan. Você já viu um cavalo dançar? O cavalo Lipizan não só dança, ele executa coreografias dignas de um balé clássico. Essa raça de cavalo impressionante nasceu na Áustria, em uma fazenda imperial do século XVI. Hoje, é famosa por brilhar na Escola Espanhola de Equitação, em Viena, onde os cavalos treinam por anos para dominar movimentos elegantes e complexos. Mas o que realmente encanta é sua transformação. O Lipizan nasce preto ou escuro e, com o tempo, sua pelagem vai clareando até se tornar branca ou cinza claro. É como se o cavalo passasse por um ritual mágico até atingir sua forma final. Além da beleza, esse cavalo bonito também é conhecido por sua inteligência, força e postura impecável. Seja em apresentações de gala ou competições equestres, o Lipizan se destaca como um cavalo incrível, símbolo de precisão, elegância e tradição. Um verdadeiro artista de 4 patas. Cavalo árabe. O cavalo árabe é mais que um cavalo bonito. É uma lenda viva.
Uma das raças de cavalo mais antigas do mundo, o árabe tem uma presença que hipnotiza. Sua cabeça pequena, olhos expressivos e cauda erguida como uma bandeira o tornam inconfundível. Mas o que faz esse cavalo bonito ser tão especial vai além da aparência. Ele é incrivelmente inteligente, gentil e leal. Os árabes têm uma conexão forte com seus donos, obedecem com facilidade e se destacam tanto em corridas quanto em apresentações. Durante séculos, esse cavalo incrível foi criado por beduínos nas duras condições do deserto, desenvolvendo uma resistência absurda e uma elegância natural. Cavalgar um cavalo árabe é como montar num pedaço da história, uma história de beleza, força e confiança. Um cavalo bonito que, mesmo depois de milênios, continua encantando o mundo todo. E calma que isso ainda não é tudo. Já estamos na metade da nossa lista, e os cavalos mais bonitos do mundo ainda vão te surpreender muito. Agora é a hora perfeita para você fazer uma pausa rapidinha e clicar no gostei, se ainda não fez isso. E claro, se inscreve no canal se curte descobrir essas raças de cavalo incríveis com a gente. Assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e te mostra ainda mais vídeos top como esse. Já deixou o like? Então bora continuar, porque o cavalo número 6 vai te deixar de queixo caído. Cavalo Knabstruper. Se você acha que cavalo bonito tem que ter cor uniforme, o cavalo Knabstruper vai virar sua cabeça. Essa raça de cavalo incrível parece ter saído de um quadro expressionista. Sua pelagem é toda manchada, como a de um dálmata, com combinações únicas de branco, preto e marrom. Vindo da Dinamarca no século XIX, o Knabstruper foi logo adotado por reis e rainhas que queriam um cavalo diferente, marcante e elegante. Mas ele não é só aparência, é extremamente inteligente e fácil de treinar. Por isso, muitos desses cavalos bonitos foram usados em circos, aprendendo truques e acrobacias que deixavam o público de queixo caído. Hoje, o Knabstruper é símbolo de originalidade e prestígio. Quem vê um desses cavalos passando, com seu padrão de pelagem único, entende na hora. É um cavalo impressionante, que nasceu para se destacar. Cavalo Fjord. Direto da Noruega, o cavalo Fjord parece ter saído de uma lenda viking. Com seu corpo compacto, pescoço forte e uma crina bicolor que é cortada em forma de crista, esse cavalo bonito une força e charme como poucos. Ele não é grande como um cavalo comum, nem pequeno como um pônei, está exatamente no meio, e é isso que o torna único. Essa raça de cavalo incrível é uma das mais antigas da Europa, usada por séculos para puxar trenós, trabalhar em fazendas e carregar guerreiros pelos terrenos gelados. Apesar do visual robusto, o cavalo Fjord é super dócil, inteligente e aprende com facilidade. Sua pelagem em tons claros, variando do bege ao cinza prateado, dá a ele uma aparência quase celestial. E quando você vê um cavalo bonito desses andando sob a neve ou pelos campos noruegueses, parece uma pintura viva. Ele é o típico cavalo impressionante, resistente, amigável e com visual que conquista qualquer um. Cavalo Appaloosa. Se o mundo do cavalo tivesse um artista, seria o Appaloosa. Esse cavalo bonito nasceu para chamar atenção. Com suas pelagens manchadas, que parecem ter sido pintadas à mão, essa raça de cavalo americana tem padrões únicos, que nunca se repetem. Cada Appaloosa é exclusivo, como uma obra de arte viva. Ele foi desenvolvido por nativos americanos da tribo Nez Perce, que valorizavam tanto a beleza quanto a força do animal. Além de impressionante por fora, o cavalo Appaloosa é resistente, ágil e inteligente. Ele se adapta bem a diferentes tipos de terreno, mas prefere áreas abertas onde pode correr livremente. Seus cascos listrados e olhos expressivos completam um visual marcante. Não importa por onde ele passe, esse cavalo incrível sempre vai arrancar olhares. Um verdadeiro ícone entre os cavalos bonitos do mundo. Cavalo Brumby. Agora imagine um cavalo bonito correndo solto por vastas planícies australianas, com a crina ao vento e um espírito impossível de domar. Esse é o cavalo Brumby, uma raça selvagem, livre e absolutamente fascinante. Diferente das outras raças de cavalo domesticadas, os Brumbis vivem soltos na natureza, formando bandos e seguindo seu próprio ritmo. Mas apesar disso, quando domesticados, esses cavalos incríveis são carinhosos, inteligentes e criam laços profundos com humanos. Muitos deles são usados como animais de apoio para crianças, por sua sensibilidade e gentileza. É uma mistura rara, um cavalo bonito e selvagem, com um coração puro e empático. Sua aparência rústica, combinada com sua personalidade acolhedora, transforma o Brumby em um símbolo de liberdade e beleza natural.
Um cavalo impressionante que prova que, às vezes, o mais bonito é o que ainda vive livre. Cavalo Oldenburgo. O cavalo Oldenburgo é um verdadeiro aristocrata do mundo equino. Essa raça de cavalo surgiu na Alemanha, no século XVI, e desde então se destaca por sua elegância, força e educação. Sim, você leu certo. O cavalo Oldenburgo é conhecido por seu temperamento dócil e comportamento exemplar, como se tivesse boas maneiras. Esse cavalo bonito é um excelente saltador e é muito usado em competições equestres por causa de sua postura imponente e equilíbrio perfeito. Tem ossos robustos, resistência fora do comum e uma estrutura corporal que o faz parecer uma escultura em movimento. A cada passo, o cavalo impressionante mostra graça, poder e controle. Quem vê um Oldenburgo em ação entende na hora porque ele está entre os cavalos mais bonitos do mundo. Ele é mais que uma raça de cavalo, é um espetáculo de elegância. Pony Shetland. E no topo da nossa lista está um gigante em forma de miniatura. O Pony Shetland pode ser pequeno no tamanho, mas é imenso em carisma e beleza. Originário das Ilhas Shetland, no Reino Unido, esse cavalo bonito conquista todo mundo com sua pelagem espessa, crina fofa e olhos expressivos. Mas atenção, apesar da fofura, ele é muito mais que um rostinho bonito. O Shetland é uma raça de cavalo inteligente, brincalhona e extremamente sociável, especialmente com crianças. Sua estrutura compacta e resistente o torna ideal para tarefas leves, e ele é frequentemente visto em feiras, apresentações e até terapias. É um cavalo impressionante pela sua doçura e pela conexão emocional que cria com as pessoas. Um verdadeiro embaixador da ternura no mundo equino. E aí, qual desses cavalos bonitos roubou seu coração? Cada raça de cavalo aqui tem sua própria história, charme e beleza única. Seja selvagem como Brumby, nobre como Frise ou charmoso como Shetland, uma coisa é certa: todos são cavalos incríveis que nos fazem admirar ainda mais a natureza. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, compartilha com alguém que ama cavalos e comenta aí qual foi o seu preferido. Um grande abraço e até o próximo vídeo.